Oi, gente! Estamos de volta para mais um episódio do Por Trás das Cortinas. No último episódio, eu recebi aqui a doutora Norma, que é a peça-chave fundamental de todo o nosso ecossistema. E dessa vez eu trouxe aqui a Paty, a Patrícia, que é a nossa controller aqui do Enema DVS. E ela vai contar um pouquinho também sobre a trajetória dela de carreira. Aqui com a doutora Norma, ela trabalha já há 27 anos, né, Paty? Isso. E ela tem muito, muito, muito para contar, muita história para compartilhar com a gente. Então, vamos começar a conversar com ela, para ela contar um Vamos. pouquinho. Vamos lá, Paty, vamos começar um pouquinho com a tua história mesmo lá do início. Como foi que tu iniciou aqui com a doutora Norma? Então, eu comecei muito nova, por volta de 16 anos eu decidi assim, eu estudava à noite, Uhum. eu assim: durante o dia eu quero arrumar um emprego". E aí comecei a deixar currículo, e eu tinha uns conhecidos que era do ramo do direito, deixei uns currículos e fui chamada. Fui selecionada, comecei a trabalhar como telefonista, e aí recebia ligações do escritório da doutora Norma, Uhum. só que eu não conhecia ela pessoalmente. E numa reunião que foi no escritório que eu trabalhava, ela apareceu. Eu fiquei encantada com ela, assim, um gênio forte, bonita, uma loira. Mas, enfim, aí passou um tempo, continuei trabalhando e aí, ela teve uma sociedade e Uhum. começaram a trabalhar junto. E nesse período eu comecei a trabalhar como secretária desse escritório também, em que ela era sócia. E aí começou uma conexão, assim, começamos a trabalhar juntas, ela começou a me ensinar muitas coisas, aí a partir daí eu já não era mais só telefonista, eu já Uhum. era uma secretária, eu já, fazia agendamentos de reuniões, já cuidava dos atendimentos com o cliente, Uhum. e assim foi indo a nossa trajetória até agora, né. Que é uma longa trajetória. É uma longa trajetória. E assim, trabalhar 27 anos no mesmo lugar não é para qualquer empresa e não é para qualquer funcionário, né? Depende de uma conexão muito boa entre a empresa que tu trabalha e o teu trabalho. E o que que tu acha que te mantém aqui no escritório há tanto tempo? Eu gosto de desafios. Uhum. Trabalhar com a doutora Norma e trabalhar no NMADVS é um desafio, Uhum. mas assim, ó, o que me mantém aqui é uma admiração que eu tenho enorme e uma gratidão Uhum. por esse escritório, porque nessa trajetória eu era uma adolescente, casei, tenho uma filha, Uhum. constitui uma família, e é muita admiração e Uhum. gratidão. E tudo aqui, vivendo aqui dentro, né? Isso, tudo Aham. revendo aqui dentro. E assim, em termos do escritório, da organização e até mesmo do trabalho com a doutora Norma, o que que tu acha que mais mudou daquela época que tu começou para hoje? Então, no começo, aí depois, ela não teve mais a sociedade, ela foi para um escritório só dela, e Uhum. era ela e eu. E na época não existia tecnologia, né, Sim. era tudo físico, então era muita correria. A gente numa parte da manhã nós estávamos numa cidade vizinha, em Uhum. Braço do Norte, e à tarde nós estava numa audiência no fórum, e mais final da tarde numa reunião em outra cidade, Uhum. então Era uma a gen loucura. era uma loucura, mas a gente conseguiu, Uhum. E hoje se tornou muito mais fácil, né? muito. E aí hoje, com a vinda da tecnologia, meu Deus, É, a é chance de fazer audiência online, de não ter que estar presente fisicamente em todas as reuniões, né? tudo, Com facilitou muito. certeza. Uhum. E assim, nesses anos todos, teve algum momento que tu viveu, que tu pensou assim: "Poxa, esse realmente é um momento único, um momento muito marcante", sim, fases que te marcaram muito na memória? A inauguração da sede. Uhum. Primeiro Dessa dia aqui? dessa aqui, primeiro porque era um sonho, Aham. e para realizar esse sonho foi muito lutado e foi muito suado, muito. Às vezes Uhum. até eu me emociono, não tem, porque mas quando eu entrei aqui a primeira vez, porque
durante a construção, eles não deixaram ninguém do escritório vir. Ai, sério? Sim, eram só a doutora Norma, a doutora Maria Paula e a doutora Rafaela que cuidaram de tudo. Aham. E pra gente também foi uma surpresa. Mas a primeira vez que eu botei o pé aqui, eu vi um sonho sendo realizado, eu acho que é a inauguração do escritório. É porque Foi a realmente concretização de um sonho. porque assim, acho que eu já comentei aqui no primeiro episódio também, que quem quiser ver, dar uma olhadinha de como é o nossa sede física, tem lá no Instagram, tem no TikTok alguns conteúdos, mas realmente é um escritório que foge do padrão, né. É, ele cativa, É, ele acolhe. ele acolhe, justamente. Parece que tudo que tu quiser fazer, tem como fazer aqui, é muito bom, é muito bom. E o teu trabalho em si, a tua função aqui dentro do escritório, nesses anos todos trabalhando com a doutora Norma, qual foi a transição de papéis que tu teve aqui dentro? Tu comentou que tu começou como secretária e hoje a gente sabe que tu não é nem um pouco apenas só secretária aqui do escritório, então. É, eu comecei como telefonista, Uhum, aí depois eu fui como secretária e depois, fui cuidando também das partes de agendamento de prazo, uhum, ajudo financeiro, marco reuniões, auxilio clientes. Eu sou a controller uhum. hoje do escritório e com muito orgulho. Foi acumulando responsabilidades, Foi, né. foi nessa trajetória, fui acumulando responsabilidades. E até uma coisa muito engraçada que eu vou comentar, essa semana, Uhum. a Paty estava falando alguma coisa com a doutora Thalita aqui do escritório. Eu botei numa mensagem no grupo, e aí a doutora Thalita assim: "Meu Deus, Paty, tu não é advogada, eu tô chocada". Porque a Paty tá tanto tempo aqui dentro que é praticamente como se fosse uma faculdade de direito, né. É, é uma escola, É uma escola, é uma escola. com certeza. E assim, você trabalha com a doutora Norma desde o início, e como eu falei, a relação entre vocês duas com certeza também é um grande peso pra tua permanência aqui dentro. Então, conta um pouquinho pra gente também como é ter esse relacionamento mais próximo com a doutora. É. Como tu também já conhece, né, a doutora Norma ela é uma pessoa uma mulher forte, Uhum, determinada, sabe o que ela quer. Só que a nossa relação ela é tão leve, entendeu, pra mim. uhum, Ela é leve, ela é verdadeira, é assim, ó, com todo o respeito, mas eu tenho ela como minha irmã, assim. uhum, Quando ela entra, eu sei quando ela não tá bem, uhum, quando é o meu momento de ficar quietinha e esperar ela me chamar, porque eu sei assim: "Ah, hoje ela não tá bem". uhum. E assim, eu acho que vice-versa, assim, a gente tem uma cumplicidade muito forte. É uma relação de muito tempo, né, vocês É. conhecem muito bem já. E assim como tu estás aqui há bastante tempo, a gente também tem alguns advogados que já estão há tempo na casa, né, não há tanto tempo quanto tu, mas já estão aí fazendo seus 5, 6 anos de escritório. E o que tu percebe como controller, como alguém que está aqui há tanto tempo, que faz essas pessoas, esses profissionais, ficarem aqui? Terem essa vontade de permanecer nesse ecossistema, nessa família que é o NM? Pelo que eu vejo, assim, ó, é um aprendizado, Uhum, o que eu acho diferencial do escritório é assim, ó, a doutora Norma, tudo que ela sabe, a bagagem que ela carrega, uhum. ela quer, aprender, ela quer Compartilhar, né? compartilhar o conhecimento Uhum. dela, até por isso que tem o TS Educação aí, né. Sim. E, assim, ó, o escritório ele é muito verdadeiro, tanto que os nossos valores, né, um deles é a ética, um Uhum. deles é a família. Então Não, mas realmente, aqui a gente sente muito que é uma família, né. Tanto nos momentos no lado bom de ser uma família, quanto no lado mais difícil. A gente sabe que tem momentos que tá meio tenso e tal, mas todo mundo sabe respeitar o momento um do outro também e relevar, né, relevar sim, até se, ah, aconteceu um problema, tal, foi uma situação, rolou um debate, alguma coisa, mas o isso. clima E é como eu gostoso, falo, né. né, como é uma família, tem os momentos bons e os momentos ruins. E quando tem os momentos ruins, a gente se une para tentar Uhum. resolver. Exatamente. E assim, Paty, há tanto tempo aqui, tu que tá tanto em contato com os clientes, né, tá diretamente em contato com os clientes, tá nas reuniões de gestão, faz parte da gestão do escritório.
Então, durante esse tempo, tu aprendeu um pouco sobre liderança, sobre gestão, sobre comunicação. O que que tu acha que foi a tua maior lição nesses anos trabalhando aqui em relação a isso? É saber lidar com as pessoas, saber ouvir, Uhum. saber falar no momento certo. É, saber ouvir as pessoas. Eu acho que hoje muita gente quer falar, a gente quer sempre falar, mas nem sempre a explicação é o que o cliente precisa ouvir, né? Às vezes um advogado eu acho que também é um psicólogo, eu sempre que Uhum. a doutora Norma sempre fala, entendeu. Ele quer o quê? Ele quer desabafar, Sim. ele quer que acolha a dor dele, Uhum. porque quem procura um advogado é porque tá com um Tá problema, com né. problema. Então ele precisa ser acolhido, Uhum. ele precisa ser escutado. Perfeito. Exatamente. Então, Paty, se tu pudesse dar um conselho para alguém que tá iniciando na carreira, não importa o nicho, pode ser um advogado iniciante, pode ser alguém que almeja trabalhar dentro de um escritório, não como advogado, mas um profissional que tá iniciando a carreira, que conselho tu daria hoje? Que eu daria, seja persistente nos teus sonhos, verdadeiro Uhum. e ético. Muito bom. Poderoso. Então, gente, eu quero deixar meu agradecimento aqui à Paty, Eu que que agradeço. que eu tive que dar uma convencida boa pra É, participar desse que não é quadro. fácil. Mas ela tá aqui, ela arrasou, ela compartilhou um pouquinho da história dela. Ela vai ser convidada para participar de novo, ela vai voltar aqui outro dia. E eu quero muito te agradecer, Paty, obrigada pelo teu Eu que tempo de estar agradeço. aqui respondendo nossas perguntas. Lembrando também os ouvintes, como eu comentei antes, que nós temos o nosso TikTok, Norma Martins ADV, e o nosso Instagram, NMADVS. Lá tem bastante conteúdo, bastante bastidores sobre o nosso dia a dia, vocês podem acompanhar a gente por lá também. E no mais, eu espero vocês no nosso próximo episódio com um convidado bem especial. Muito obrigada!